Olá pessoal, aqui é o professor Sardar de novo, né, fazendo mais uma dessas mini lives, vamos dizer assim, né, mini live gravada, então não é live, mas gravada, a gente falar um pouquinho então de aprofundamento dos conteúdos que a gente tem trabalhado aí com as aulas, com as videoaulas, né. Um deles que eu vou trabalhar então aqui, na aula assim, bastante importante, foi a parte da microscopia, né. A microscopia, então, foi o mecanismo básico para a gente poder estudar a biologia celular. Sem ela, não teria biologia celular como a gente conhece hoje. Né? Então, é extremamente importante nesse caso. A microscopia começou, então, com microscopia óptica. E hoje a gente utiliza muito eletrônica para a biologia celular. Porém, a microscopia óptica ela é muito utilizada ainda, principalmente em exames laboratoriais. Mas, para isso, ela depende de um fator muito importante. Né? A gente dá uma olhada, então, no microscópio para a gente entender bem esse conceito. Quer ver? Ó, o microscópio, então, como foi trabalhado, ele tem então aqui uma fonte de luminosidade, certo? Dessa fonte, ela lança aqui, então, passa por esse diafragma, que é esse canal de abertura ou condensador, que vai controlar, então, a saída aqui a passagem pela luz. A luz vai passar, então, por aqui, chegando, então, até a região onde a gente tem o material, que é a mesa. Na mesa, ou platina, né, com a pinça onde a gente prende, então, ali a lâmina que a gente quer observar, a luminosidade vai passar, certo? Cadê o mouse perdido? Aqui. A luminosidade vai passar e vai chegar então aqui nas lentes. Essas são as chamadas lentes objetivas, né? Onde varia, da lente de 10, de 40, de 100 vezes. Varia bastante de acordo com o microscópio. Alguns têm de 20 vezes. Então varia muito de acordo com o material em si. Beleza. A microscopia depois então ela vai para a lente chamada de lente ocular. Quando chega aqui então na lente ocular, a gente tem um aumento de 10 vezes. Tudo isso baseado então nessa imagem que é formada a partir da luz que fornece então uma maneira da gente visualizar esse material. Esse aqui trabalha então com uma visão bidimensional, né? Não tem a tridimensionalidade que a gente está acostumado, por exemplo, com microscopia eletrônica de varredura, mas aqui ela trabalha com uma visão bidimensional. Se a gente quiser ver extratos, tem que variar então a altura da mesa para ver as camadas, mas é a luz que conta. A luz, ela passa então no movimento, como você vê isso aí na física, em biologia, na verdade, que ela vai em comprimento de onda, certo? Bom, o comprimento de onda, ele é uma onda, então automaticamente ele não é linear, e por causa disso ele acaba batendo em ambientes diferentes. Por exemplo, se eu tenho dois espaços, a luz vai batendo entre eles, automaticamente o que vai acontecer? A gente vai ter sobreposição de imagem. Então, para eu poder enxergar alguma coisa, eu tenho que aumentar a distância entre eles. Esse é um fator muito importante. Outro fator que a gente tem muito importante também é a questão da cor. Muitas estruturas que a gente vê são transparentes. Então, para a gente poder visualizar melhor, a gente tem que usar um corante. Então vamos trabalhar um pouquinho com os corantes primeiro. Os corantes são estruturas que vão variar o seu tipo de material de acordo, então, ali com o material também que a gente está visualizando. Um exemplo clássico que eu uso ali, eu acho muito legal, são as células de defesa, conhecidas como células granulócitas, né? Os granulócitos, os leucócitos granulócitos, são células que apresentam então um nome bem interessante. São os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, certo? Bom, o que acontece é que os eosinófilos podem ser chamados também de acidófilos. Então, olha só, por que esse termo? Porque o neutrófilo ele é corado com um corante neutro. O acidófilo é com corante ácido. E o basófilo com corante básico. Então a gente vê que tipo de corante vai impregnar um tipo de célula específica, certo? Vou usar um exemplo bem legal para a gente ver como é que funcionam esses corantes, que a gente usa com material genético, um corante alcalino, para poder pegar então material ácido, né? Que é o que acontece então no chamado bandeamento cromossômico. O que acontece é o seguinte, quando a gente visualiza um cromossomo, tá? A gente consegue enxergar esse material tranquilamente pela condensação que ele apresenta. Só que o problema é que se a gente pega, por exemplo, a família mediana dos cromossomos, que é a família D, a família C, desculpa, a família C ela apresenta vários cromossomos submetacêmicos, são muito parecidos. Então vocês não conseguem diferenciar um do outro. Para diferenciar, a gente usa então ali um corante. Esse corante vai fazer o mecanismo chamado de bandeamento, que é esse mecanismo que a gente está vendo aqui. Estou vendo essas pequenas faixas? Elas montam então uma impressão digital cromossômica. E dessa maneira a gente consegue catalogar o cromossomo direitinho. Qual a importância do corante nisso? Por que é muito importante esse papel do corante? Porque ele vai determinar exatamente qual cromossomo que eu quero, e foi a partir disso que a gente conseguiu analisar as mutações cromossômicas. Vendo então ali qual era o cromossomo que estava em excesso, ou estava em falta, ou que tinha uma quebra. Então foi muito importante para esse processo. Um outro exemplo bem legal que a gente pode usar de corante para cromossomos também é esse aqui, que é o corante de fluorescência, né? É uma rave cromossômica, bem legal, bem colorido.
Tá? E essa coloração, então, ali vai também gerar essa determinação de qual tipo de cromossomo. É bastante interessante, certo? Bom, mas como eu falei, o corante é uma parte. Outra parte é a separação. Quando a gente trabalha com cromossomos, também é muito legal essa separação. Por quê? Porque quando a gente vê na microscopia uma metáfase, por exemplo, é uma bagunça, não dá para ver nada. A gente só consegue enxergar direitinho quando a gente consegue, então, ali separar os cromossomos de maneira correta. Para isso, a gente usa, então, uma substância chamada de colchicina. A colchicina, ela é um mutagênico, na verdade. O que ela faz? Ela bloqueia as fibras do fuso mitótico. Ela não permite que as fibras se alinhem e dessa maneira, então, os cromossomos não conseguem se arranjar, fazendo uma bagunça ali naquele local. Então, como é que a gente trabalha com a colchicina? A gente aplica aqui a colchicina, certo? Em uma gotícula de sangue, e aí depois faz para centrifugação para achar as células específicas. O que acontece? A gente bota na lâmina e vai ver na microscopia. E aí a gente vai ver vários tipos de células. A célula que a gente vê os cromossomos todos separados, a gente então consegue ver que foi utilizada a colchicina para isso. E aí a gente consegue tirar uma foto, recorta depois esse material e alinha ele dessa maneira, criando então o chamado cariótipo. Então a construção do cariótipo, do quadro cromossômico, né, é baseado numa foto que foi utilizada a colchicina como bloqueador de fibras do fuso e os cromossomos se desorganizaram dessa maneira. Só para vocês terem uma ideia da diferença dos dois, isso aqui então é uma metáfase mitótica sem a colchicina. Então quero que vocês contem aqui os 46 cromossomos. Concordam que está complicado? Bem difícil, né? Agora olha só como é que ela fica quando se usa a colchicina. Fica muito mais fácil. Com essa fotografia eu consigo contar todos os cromossomos possíveis. Entenderam a importância então dessa substância? Tá? Só tem uma coisa. Notem que ela bloqueia então o fenômeno de metáfase. Né? Depois que ela bloqueia, o que acontece? Ela volta para uma célula no período da intérfase, na G1. Mas aí tem um problema. Os cromossomos estão duplicados. Então o material se duplicou, mas não se dividiu. A célula que era 2N passa a ser agora 4N. Se a gente fizer isso com células germinativas, a gente pode promover então ali o quê? Uma mutação cromossômica, criando seres então dessa maneira com maior número de cromossomos. A gente faz isso com alguns tipos de vegetais, por exemplo, com plantas sem semente, né? É o caso de melancias. As melancias sem semente geralmente são melancias 3N. Cruzaram com uma planta 4N, que foi usada a colchicina como substância para gerar essa mutação, e com uma planta 2N tradicional. Quando cruza uma planta 3N, a 3N tem um material que não consegue se alinhar direitinho na anáfase, né, e na metáfase da meiose, e aí não consegue então fazer a formação de gametas. E aí dessa maneira as sementes não são formadas. Então é interessante aí um recurso que a gente utiliza ali para promover então vegetais sem sementes, usando essa substância. Para vocês verem a importância disso, olha só como é que pode cair em vestibulares. A questão da Unifesp é bem interessante. Certos fármacos, como a colchicina, ligam-se às moléculas de tubulina e impedem que elas se associem para formar microtúbulos. Quando células em divisão são tratadas com essas substâncias, a mitose é interrompida na metáfase. Células contendo 2 pares de cromossomos homólogos, ou seja, células com 4 cromossomos, faltou um dedo, 4, é interrompida da metáfase. Células contendo 2 cromossomos homólogos foram tratados com colchicina durante um ciclo celular. Após o tratamento, essas células ficaram com quantos? Bom, então se ela tinha 4 cromossomos, né, ou seja, 2 pares de homólogos, agora ela vai passar a ter o dobro, porque automaticamente ela duplicou o material. Então ela passa a ter 8 cromossomos, fica ali a alternativa aí para ser assinalada. Tá certo? Então só para mostrar essa questão da separação e também dos corantes, que é muito importante para a microscopia óptica. Só na óptica. A eletrônica não tem essa necessidade porque os feixes de elétron fazem milagres. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nessa aula. Qualquer dúvida é só correr lá na tutoria, né, dar uma chamada que a gente vai estar ajudando vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo aí.